Caros amigos, muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa maravilhosa terça-feira, onde aqui semanalmente realizamos esse estudo gostoso, encontrando os amigos e fazendo essa grande corrente do bem, essa harmonização. Você sabe que eu estava pensando essa semana na importância de falar um negócio para vocês, viu? Esse ano nós vamos completar 8 anos aqui, ininterruptos, toda terça-feira, 8 horas da manhã. A gente começou lá no início, era 7h30 da manhã, não sei se vocês lembram, tem gente aqui que está desde o início. Agora a gente mudou, depois que a Rede Amiga Espírita convidou a gente para participar vamos dizer aqui, da equipe, né, da Rede Amiga Espírita, isso já há uns 5 anos atrás. Então a gente entrou no padrão do Evangelho na Rede das 8 horas da manhã. Eu queria falar um negócio para vocês, é muito importante isso. Eu não posso deixar passar essa intuição que eu tive aqui para falar para vocês. Olha, se você que me assiste aqui, vê a gente aqui, eu e a Estela toda semana, você que mora aí nos locais mais adversos aqui do nosso Brasil, os nossos amigos aí, principalmente do Rio Grande do Sul, que eu vejo que nós temos um público muito grande no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal ali do Ceará, sabe? Pessoal da Bahia. Tem muita gente aqui no interior aqui de São Paulo, onde a gente está, onde a gente reside. Se você puder fazer na sua casa um grupo de amigos para estudar o Evangelho, você não faz ideia das bênçãos que vão surgir na sua vida. Eu acho que deve ser alguma recomendação do alto essa, sabe? Porque assim, nós temos percebido que frequentar a casa espírita, além de ser algo tão gostoso, tão maravilhoso, nós não podemos deixar ficar só em um dia da semana ou 2 que a gente frequenta a casa espírita. Nós temos que aumentar isso. Então, se você tiver como fazer isso na sua casa, chame ali um grupinho de amigos, às vezes 2, 3, 4 amigos ali. Estabelece um dia e um horário e faz um estudo aí do Evangelho. Comece estudando aí o Evangelho segundo o Espiritismo ou comece estudando o Livro dos Espíritos. Você vai ver a diferença que vai dar na tua vida. Você vai ficar surpreso. Então, acho que eu tinha que falar isso hoje, sabe? Era uma coisa, não sei, eu acho que deve ser alguma necessidade coletiva, sabe? Porque isso, além de fortalecer a amizade entre você e o seu grupo, você está entrando, assim, você está fazendo da tua casa um centro espírita. Então, é para estudar o Evangelho. Comece estudando o Evangelho, depois estuda o Livro dos Espíritos. Aqui em casa nós estudamos o Evangelho inteirinho, depois nós estudamos o Livro dos Espíritos inteirinho e agora nós estamos na metade do Livro dos Médiuns. Então, se você puder fazer isso, se você tiver como, já lança essa ideia aí na tua mente. Convida aquele teu amigo, convida um parente, às vezes tem uma prima que quer vir, um cunhado, a irmã, a mãe, o pai, o irmão. Então, faça isso, tá? Pensa com carinho nisso. É para você mesmo que eu tô falando, você que tá ouvindo aí. Você tá com aquela ideia assim, parece que eu tive uma ideia dessa já há um tempo atrás. Então não deixa escapulir não, tá? Se puder, faça isso. Faça mini grupos. Vocês vão entender, né? Mini centros espíritas na sua casa. E se você não falar, mas minha casa não dá, minha casa é apertada, não cabe ninguém aqui, então arruma um jeito de ir na casa de um vizinho aí, na casa de um amigo que mora próximo, mas faça esses núcleos, esses pequenos núcleos de estudo, certo? Era esse o recadinho que eu queria dar. A Estela tá chegando já já para dar bom dia para nós. Enquanto isso, eu dou o meu bom dia para você que está me assistindo aqui. Estamos agora. Ela chegou. Ela e o cafezinho dela. Peguei já água para ela aqui. E o bom dia da Estela para nós. Bom dia! Deixa eu pegar um livrinho aqui que eu já venho. Aí eu estava escutando o Sandor falar sobre a ideia de fazer a reunião. É muito bom mesmo. Às vezes começa com 2, 3, e não importa, né, a quantidade, assim, mas de repente tem uma turma aí do seu lado que é uma afinidade muito grande, que nós chamamos o nosso brincadeira aqui, da nossa turma, é assim, é a tribo. Encontrou sua tribo, não sai mais. Todo mundo se diverte. Alguns até quando entram, né, e
E a necessidade de chamar determinada pessoa, assim, é sempre do nosso coração. A pessoa fala assim, nossa, eu nunca pensei que uma turma tão grande se divertisse tanto, sem Pois uma é. gota de álcool e falando do evangelho ainda. Pois é. Vocês não fazem ideia a alegria que é, tá? Inclusive, deve ter alguns da nossa turma aqui hoje aqui. Vamos ver se algum deles se manifesta aí. Manda um alôzinho para nós. Bom, vocês repararem que a Estela acordou morrendo de calor, já foi tomar banho. É que eu dei banho na minha mãe. Deu banho na mãe dela, a dona Isabel já. E eu também, ela tá com o cabelo molhado. E eu também tô com o cabelo molhado. Não sei se vocês repararam. Eu tô, vocês não estão vendo, mas tá molhado meu cabelo aqui. Mentira, eu não tomei banho não. O meu é só de quarta-feira. Viu? Vamos para nossa momento da oração para dar início aqui ao nosso estudo. E a Estela vai fazer oração para nós. Vamos lá. Senhor Jesus, amado Mestre, irmão maior, muito obrigado. Agradecemos de verdade essa união em que estamos juntos aqui para entender um pouquinho mais o seu Evangelho. Que possamos, Senhor, abençoar as pessoas que passam perto de nós, que os nossos olhos alcançam, os trabalhadores, as pessoas que estão procurando emprego, em busca de uma cura física e espiritual, as pessoas que estão com desesperança, que nossos olhos, Senhor, possam ser condutores da energia e da luz, da vibração dos benfeitores amigos que nos envolvem nesse momento e nos envolvem todos os dias em que a gente tem o propósito de fazer o bem e agir melhor. Abençoe, Senhor, a nossa família, a família do Evangelho daqui e todas as outras famílias constituídas pelo amor e respeito. Muito obrigado, Senhor. Que a vossa paz possa brilhar em nosso coração e a gente possa ser condutores dessa paz no mundo. Que assim seja. Trouxe um livro que faz tempo que eu não trago aqui. Acho que é porque a gente não precisa disso, ó. Calma. Não, imagina. Calma. Dá e vem. Vem uma coisa que tem muito. É de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. A gente sempre traz uma frasezinha aqui para compor o nosso estudo, do capítulo que se chama Evitando Inquietações. Desnecessário, mas vamos lá. Considerando que a inquietação em nós gera inquietação naqueles que nos rodeiam, revisemos, pelo menos de quando em quando, as induções que nos possam impelir à intranquilidade. Já aproveita e fala pro pessoal aí como é que faz os mini grupos de estudo em casa. Ah, então, gente. Ô, Serginho! Serginho Cherce chegou aí. Tem mais um relato aí, viu, Serginho? Eu dei print da tela de uma amiga aqui. Então, deixa rapidinho o grupo de estudo, gente. Tem que ser gostoso, não é nada maçante. Não é o que a gente pensa daquelas reuniões que fala assim, meu Deus, eu vou trocar o meu futebol, meu Netflix, por algo assim. Não... É reunir amigos, como você sempre reúne, a molecada, quem vier, oferecendo ali um chazinho, cada um faz aquela sacolinha aqui em Rio Preto, São José do Rio Preto, a gente chama da sacolinha, né? Cada um traz uma coisinha, um biscoito, um chá, faz a leitura, escolhe um livro, né? Um livro aí... De preferência do Evangelho? É um livro antes do Evangelho, que é as obras de Chico, por exemplo, esse, né? Escolhe livro aí. Calma, Sinal Verde. Vários. E aí você faz uma leitura em voz alta com a turma, uma prece antes, a leitura, depois a leitura do Evangelho. E aí não é aleatório. Como é um grupo de estudo, e o intuito é que seja toda semana, a gente faz ele sequencial. É estudo mesmo, né? Evangelho no lar a gente faz aleatório para vir as respostas necessárias aí para a nossa vida. Comenta. E o comentar não fica assim, pensando, fala, poxa, mas eu não sei comentar igual o Haroldo Dutra Dias. É para sua mente colocar as ideias para fora e para que você aprenda, porque senão você faz um grupo de estudo e fala assim, ixi, meu Deus, mas eu não sei comentar. Só de você falar assim, nossa, esse trecho do Evangelho está lembrando muito que nós temos que ser pessoas com mais tolerância. A gente tem que perdoar. Ótimo, é isso que você entendeu? Perfeito. E aí a gente não delonga muito, todo mundo comenta, na maioria das vezes, a maioria das pessoas comenta, faz uma prece final, coloca a água fluidificar para todos e acabou. Agora comer, né? Assim? Pois é. O nosso começa às 8 horas da noite, termina sempre 9h10, 9h20, porque a gente é de domingo à noite, né? Porque
são muitas pessoas, muitos amigos a gente tem, né? Inclusive, não é aberto ao público, né? Porque é a nossa casa. Então, quando sai alguém, quando o pessoal se desliga, porque acontece, né? Ou muda, ou vem um solteiro, vai arrumar um namorado que não combina muito, como é um estudo do evangelho, não quer vir mais, tudo bem. Aí a gente abre uma vaga, e é uma vaga que a gente não anuncia, porque a gente fica esperando o nosso coração falar, aquela pessoa ali, né? Acho que aquela pessoa está combinando com o grupo. Por que que a gente fala combinando? São pessoas que estão na mesma busca, né? Já estão trabalhando na doutrina, estão já estudando faz um tempo, não estão com interesses que não sejam realmente vir e estudar. Então, é o critério que a gente usa. Você pode ter o critério que você quiser. Poxa, o pessoal aqui, os meus amigos, tá todo mundo aí com relacionamento falindo, acho que eu vou chamar eles para fazer um evangelho. Então, os grupos começam com um intuito, mas depois, ao tempo, nossa, sabe quem está aqui com a gente? A gente vai ter que falar um oi especial para um companheiro aqui. Olha o sorrisão dele, gente. Mestre, na verdade, né? O Quincas não é um companheiro da doutrina, né? Ele é o divulgador, ele é um mestre, mas ele é nada demais. Olha lá o sorrisão dele. Quincas Veloso, que a gente está sabendo que ele vai vir em São José do Rio Preto, pessoal aqui da região. Parece que mês de junho. Vai vir né? Ele e os dois parceiros dele aqui. O Hélio e o Daniel. Vão fazer uma palestra, um trio Parada Dura, não? Eu não perco por nada. Eu vou estar lá. Vamos comprar uma pipoquinha e assistir, né? Ah, valeu, Quincas. Deus abençoe você e a família. É um prazer ter você aqui, viu? É o nosso mestre. Então, só para complementar aqui, um beijo especial pro Quincas aí, viu? Nosso maravilhoso mestre e amigo. Esse estudo que a gente faz todo domingo aqui em casa, eu recomendo você fazer também na tua casa. Faz domingo à noite, 7 horas da noite ou 8 horas. Aqui a gente começa às 8. É mais ou menos 1 hora e pouquinho, 1 hora e 20, a gente termina o estudo e a gente faz um passe coletivo em todo mundo que quer aqui participar do passe, né? Uns dando passe, outros recebendo. E aí a gente vai para confraternização ali, vai para comer um biscoitinho de polvilho, vai comer um bolinho de fubá, toma um chazinho de um chamate, um cafezinho, a molecada toma ali um guaraná, um suco de laranja, a gente estoura pipoca, enfim, é uma festa. O pessoal vai embora mais ou menos umas 10 e pouquinho. Então a gente já começa a semana, porque a semana começa no domingo, né? Então a gente ilumina a nossa casa aqui. E fazem umas perguntas que para nós é algo que para as pessoas é importante, mas para nós não que não seja importante, mas nós vemos o outro lado, que é assim, mas não bagunça a casa de vocês? Não bagunça nada. Uma baguncinha de leve, só não dá nada, não. O benefício desse encontro é tão grande que você nem vê a bagunça. Pois é. Então, se você quiser criar mini grupos de estudo, pode ser assim, você e mais 3 só. Começa com 2, 3, tá ótimo. A gente se reúne para cada coisa besta, né? Pois é, o pessoal faz churrascada, faz festa, chama um quarteirão inteiro aí de gente, mas e para estudar? Nós temos que estudar e confraternizar e criar vínculo com as pessoas, criar amizades, sabe, reforçadas. Então, pode ter certeza, você não vai se arrepender se você começar a fazer isso. Você vai ver que muita coisa para melhor vai mudar na sua vida, viu? Deixa eu dar uns últimos bons dias aqui para minha amada nena, a Maria Buari. É de a nena de Fernandópolis. A nena é minha, como é que se diz? É minha irmã de alma, de espírito, pela eternidade, viu, nena? Beijo, nena. Você tá no meu coração e eu tô no teu, eu tenho certeza disso. Então nós estamos juntos aí para sempre, viu? Um beijo especial para a galera de Jaú também, do Cefec de Jaú, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Sejam muito bem-vindos, nossos irmãos jauenses aí. Que honra tê-los aqui, viu? Então, eu quero convidar todos, depois de toda essa nossa introdução aqui, vamos para o nosso Evangelho de número 163, hoje, a coragem da fé. Convido você para vir comigo nessa leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Esse daqui traduzido pelo José Herculano Pires, que a gente gosta muito da maneira dele traduzir. Então, estamos hoje seguindo o capítulo 24, Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Os itens que nós vamos estudar hoje são os 13, 14, 15 e 16. Vamos lá? Deixa eu dar uma puxada aqui. Um beijo também para Elisa Franco, que acabou de chegar aí, viu? Obrigado pela companhia de cada um de vocês. A coragem da fé. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 10,
versículos de 32 a 33. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade e na casa de seu Pai e dos santos anjos. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 26. Mensagem dos Espíritos. A coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é prova de dignidade enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo os simples sarcasmos, aos quais sempre se expõe aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos. Nisto, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e dos resultados que podem advir. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sustentação das opiniões, mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande como a de fugir no momento do combate. Jesus estigmatiza essa covardia no tocante ao problema especial da sua doutrina, ao dizer que, se alguém se envergonhar das suas palavras, ele também se envergonhará diante daquele, que renegará o que houver renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus o que confessar diante dos homens. O que o confessar diante dos homens. Em outros termos, aqueles que temerem confessar-se discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão, assim, as vantagens da fé, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si mesmos, ocultando-a com medo dos prejuízos que lhe possam acarretar no mundo. Enquanto isso, os que colocam a verdade acima dos seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo futuro próprio e dos outros. O mesmo acontece com os adeptos do Espiritismo, pois sendo a sua doutrina o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho, a eles também se dirigem essas palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. E vamos ao comentário da Estela. Olha que interessante, né? Quando nós lemos o Evangelho, a Nena falando que a Sueli tá mandando um beijo pra gente. Um beijo pra Sueli. Sueli é muito fofa. Ô, Su, também. Um beijo pra você especial, Sussu. A gente tem um monte de Su boa aqui, hein? Eita, nossa. Sueli Boari. Um beijo, Sumiê, a Sueli Marques, a Sueli aqui, Boari. Su, mora aqui dentro, ó. Bom, vamos lá. Quando nós lemos o Evangelho, como nós vamos tentar entender ele, a gente vem com aquela imagem de Jesus lá atrás. E é sempre bom conversar sobre como eu estou interpretando o Evangelho, a ponto de trazer ele aqui para o cotidiano, né, para a nossa vida contemporânea. E acredito que daqui 200 anos, que a tecnologia vai estar explodindo, não dá nem para imaginar como que vai estar 200 anos aqui, o Evangelho vai estar valendo ainda. E aí a gente pensa, poxa, e será que vai estar interpretando de um jeito coerente? Opa, se vai estar, porque a moral reside dentro do espírito. E toda vez que a gente vai falar de moral, independe do que lugar você está. E naquela época, Jesus veio trazer a mensagem de que você tinha que ter coragem de defender os princípios e propósitos cristãos. Que ele nem usava esse termo ainda, porque cristãos foi chamado bem depois, a gente vê isso no livro Paulo Estevão, né, que se denominaram cristãos. Falavam os nazarenos, os seguidores de Jesus, os seguidores do carpinteiro, enfim. E vamos falar a verdade, sabe que era fácil? É claro que com Jesus reencarnou uma pleia de espíritos evoluídos também para ajudar na missão, mas não devia ser nada fácil, não. Você se virar chacota, falar, olha lá, que palhaço, seguindo o filho do carpinteiro lá. Para nós, hoje, a grandeza de Jesus, que a gente nem consegue entender, é muito fácil falar de Jesus. É muito fácil.
Só que aí nos é apresentado, no final do capítulo que o Sander leu aqui, então, Jesus, quando disse para defender os princípios dele, não assim o nome dele, porque do jeito que é apresentado aqui, nós pensamos assim, nossa, Jesus era melindroso, então, hein? Se falar, ó, se você não falar do meu nome aqui, eu também não vou te defender ali na frente. Não era assim. Era defender o que ele veio trazer, porque Jesus pisou no mundo, não para a gente ficar reverenciando ele, contemplando o seu nome e sabendo das datas e dos acontecimentos, mas para trazer ele para dentro do nosso coração e depois do nosso coração a gente transformar em atitudes de mudança do mundo. E nós sabemos que são atitudes muitas vezes difíceis de fazer, mas muito fáceis de compreender. Isso fica fácil na nossa mente quando a gente julga. Você aponta o dedo, olha ali o fulano, né? Ah, é tão fácil fazer aquilo e na tua família você está fazendo muito pior. Enfim, vamos lá. Quando diz a vergonha de falar de Jesus, hoje a gente não tem mais. Mas e de você falar que você é espírita? É interessante que comigo ali no Ailuz, o Ailuz é a casa que nós trabalhamos aqui em São José do Rio Preto, nós temos mais ou menos uns 30 e poucos jovens na evangelização. E essa evangelização, quando às vezes a gente roda aquela pergunta, e aí, você no meio do, você no meio do pessoal, você responde que é espírita? Aí eles falam assim: "Ah, nossa, na minha sala só tem eu". E aí você responde que você é espírita ou não? Ah, eu respondo, mas às vezes eu fico meio assim, porque quer ver? Olha que bonita a nossa sala. Virou, olha lá. Não sei se dá para ver aqui essa roda, é tudo de jovem, de 12, tem 12 a 19, olha lá que bonito. Ó. Ah, é o filho da Vanessa Lemes aqui, ó. Então, o que que acontece? Quando nós perguntamos para eles, vocês falam que vocês são espíritas? Eles falam assim, ah, irmã, olha, quando eu era mais novo, eu tinha vergonha, porque a maioria ali dizia que era de uma religião, e aí os outros começavam a tudo falar para não querer sair fora. E hoje nós pensamos assim, você precisa ser corajoso, sabe por quê? Quando você defende uma bandeira, as suas atitudes têm que ser condescendentes a ela. E se você é uma pessoa bacana, fala, poxa, somos aí, eu não gosto de falar, olha, o fulano é legal, né? É, você viu? Olha só, imagina numa sala de aula que só o fulano falou que ele é espírita. É, o fulano é bacana, olha, se dá bem com todo mundo. É, e ele falou que ele é espírita. Então, você não tem que ter vergonha. E carregando esses princípios dentro do coração, as nossas atitudes, elas têm que crescer, não é? Tem que falar assim, então tá, eu peguei a bandeira, é igual você ser brasileiro, você pega a tua bandeira do Brasil, você vai em outra cidade, em outro país, outro país. Você pega sua bandeira e levanta lá, ou veste uma blusa do Brasil e sai caminhando. A partir dali, todas as pessoas que te enxergarem o que você está fazendo, jogando lixo no chão, falando alto, porque, por exemplo, eu morei no Japão, e lá o pessoal no restaurante, eles falam tudo baixo. E aí a gente é brasileiro, só que eu estou em outro país. Então eu falo, poxa, né? Eu não vou representar mal o meu país. Assim é a doutrina espírita, a gente tem que representar ela bem e não sair discutindo aí sobre doutrina espírita, não, mas só colocando muito na nossa mente que eu tenho coragem de dizer que eu sou espírita, e quando eu vejo, é o que nós falamos no Juventude lá, quando você vê algum amigo, você viu claramente que ele está perturbado, espiritualmente perturbado, não significa que ele está com obsessor. Ele está com problemas que a farmácia não resolve. Ele está com problemas que o dinheiro não resolve. E o que, que você faz com ele? Pergunta para ele, você tem coragem? Porque falar de coisa errada, a molecada tem coragem, né? Você tem coragem de falar para ele assim, você reza? Você faz prece? Isso é defender os princípios cristãos. É defender você que trabalha num centro espírita, quando chega aquela pessoa muito endinheirada, mas muito. Você sabe o que geralmente a pessoa endinheirada faz? O que ela é acostumada. Ela manda, não estou generalizando. Eu estou falando a maioria que ainda não está na doutrina, chega, ela manda. Na hora de servir uma coisa que ela nunca fez, imagina, gente, se você é muito cheio de dinheiro, você não amarrava nem seu sapato. Você vai aprender a amarrar seu sapato com 12 anos de idade, às vezes. Vamos colocar aí que uma pessoa sempre te serviu.
E o que que você faz? Aí quando você vai servir, você faz assim, ó, tira uma foto minha aí que eu tô passando manteiga no pão aqui. E aí o que que a nossa mente de cristão faz às vezes? Olha lá, só porque tem dinheiro fica aí, querendo ser amostrados, querendo se mostrar. Nós temos que ter um olhar de, poxa, que legal, tá tentando, chegou aí. E eu vejo muitos trabalhadores da casa espírita ter preconceito com rico. É, mas você ouviu lá no Evangelho, né, Estela? É mais fácil o rico ficar. É mais fácil o rico cair, né? Moralmente é sim, a gente vê no livro dos Espíritos o tamanho da prova que é ter dinheiro. Mas nós vemos preconceito. Imagina chegar uma pessoa mal vestida. O que é mal vestido para você? Do jeitinho que você imaginar. Um mal vestido. O que você, como cristão, faz? Complicado, hein? Se for trabalhador, a gente tem que dar um toque, né? Ó, fulano, né? É adequado aqui a gente ter esse comportamento. E se é um frequentador? Você sabe se amanhã ele iria se suicidar e tá ali buscando uma palavra? Mas aí você já vê aquele grupinho de coragem zero, falando assim, olha lá, ó, pessoal, como tá mal vestido. Ai, não pode vir no centro desse jeito aí, Luciander. O corajoso cristão, ele defende, ele auxilia, ele consola. Se você é dos grupinhos que você tá apontando o dedo, fulana lá agora quer trabalhar. Você tá sabendo, né, Luciander, que ela já foi casada, já teve 4 casamentos, né? Se você tem coragem cristã, você diz assim, você não vai queimar a pessoa que tá falando, porque também é uma pessoa que está tentando. Você diz assim, mas dessa vez, quem sabe, né? Ela está tentando aqui na doutrina, e não tem problema, 4 casamentos, ela tentou se casar e não deu certo, que seja o 5º, o 6º, o 7º, mas quem sou eu para julgar? Às vezes você chega no mundo espiritual, essa pessoa é tão iluminada. Os princípios cristãos vão se aplicar com coragem quando eu não deixo injustiça acontecer. E não deixar a justiça acontecer não significa que eu vou sair brigando, mas eu vou fazer a coisa na hora certa, do jeito certo. Você não vai embora incomodado. Outro dia a gente viu uma escolha de música em um lugar onde tinha as crianças ali, crianças, não eram nem adolescentes. As músicas, algumas populares brasileiras, cheias de palavrão. E quem estava no comando era amigo nosso, quem estava no comando ali da música. Então precisa de uma coragem, falar, poxa, mas eu vou desagradar o fulano falando para ele trocar essas músicas aí. É só falar com jeito. Você ter coragem não significa que você vai vestir a carapuça do popó e sair boxeando as pessoas. Mas você também não pode ver as coisas erradas acontecer e ser condescendente. Nós temos que ir com moderação. Chega, fulano, vem cá, ó. Molecadinha aí, tá pesada essa música, hein? Vamos trocar? Ó, tem uma playlist aqui melhor. É tudo com bom senso, é tudo com jeito. Mas não deixar as coisas acontecer. Quando nós falamos assim, poxa, a reunião lá no Ailus, por exemplo, teve uma época que, acho que foi quando o Ailus fez 40 anos, e aí o pessoal falou assim, nossa, vamos abrir uma champanhe, né, que aí a gente vai comemorar, sempre tem um ou outro que tem a ideia, e não tem problema também, coitado, né, não é assim, foi massacrado. Ô fulano, vamos abrir uma champanhe, aí o professor Rodrigues desce a escadinha lá, aí a gente faz igual o Ayrton Senna. Aí veio a Carla e falou assim, gente, nunca teve uma gota de álcool dentro do Ailus. É condenando quem bebe. Não é. Tem que ser ponderado. O jeito que ela falou não ofendeu. Só ofendeu se a pessoa está em extremo melindre. Mas ela tem que saber fazer o que é certo na hora certa. Você imagina o que é vir um trabalhador ali? Eu tenho muita boa vontade, Oceano. Eu quero aqui trabalhar na casa espírita. Que bom, nossa, que legal. É trabalhador, ele tá vindo aí 3 vezes a semana, hein? Só que dá coice em todo mundo. Aí tem uma hora que você vai falar assim, nossa senhora, eu vou chegar nessa pessoa. Falou, fulano, vem cá. Você não pode tratar os outros sem gentileza. Eu lembrei do Crepaldi, né? O Antônio Crepaldi deu uma reunião ali antes das curas espirituais, falando, pessoal, se você veio trabalhar aqui sem gentileza, não venha, porque aqui o pessoal vem buscar cura. Mas isso é lá, mas daí foi na cirurgia espiritual lá, o pessoal tava doente. Quem que vai no centro espírita, gente?
É doente, é pessoa que está buscando esclarecimento. Você está levantando sua bandeira da doutrina ali, ó, para pessoas às vezes, nunca mais pisar lá do tão grosso que você foi. Você chega esbaforido lá, 8 horas da noite, começa o culto. Aconteceu alguma coisa no seu carro, sei lá o quê. Você chegou 8h10. É visível que a pessoa está perturbada porque chegou atrasada. Eu sou a pessoa que fala assim, ó, aqui só entra às 8, viu? Eita doutrina inflexível, hein? Jesus, será que Jesus era assim? Imagina ele lá no Sermão da Montanha, assim, que foi, né? Teve o anúncio, ia falar lá. Aí chegou lá um pessoal atrasado, Jesus fala, pode entrar não. Comecei aqui faz 20 minutos. Vocês imaginam Jesus fazendo isso? E quem que é o modelo das nossas atitudes? É ele. Eu não imagino Jesus condenando as vestimentas de ninguém. Eu não imagino Jesus. Por quê? Os apóstolos, as pessoas que caminhavam junto a ele, assim como Maria de Magdala, a gente vê no livro Boa Nova, o quanto que Jesus, né, acolheu aquela criatura, mas não foi pela Maria em si, foi para nós. Foi para mostrar o dia que chegar alguém parecido, mas muito assim, ó, 10% tem a piedade e a gente não tem. Você quer escolher ao teu redor pessoas perfeitas. Aí eu vou te falar a verdade, você não é perfeito. E a coragem da fé, de ser cristão hoje, é você colocar no seu peito mais tolerância, indulgência, paciência, compreensão e principalmente respeito. Porque é com respeito que a gente vai levantar a doutrina. É muito mais fácil. Ontem mesmo eu estava falando sobre isso no nosso curso, para terminar aqui. Quando você pensa que aquela pessoa assim, ó, poxa vida, é sempre eu que tenho que dar o braço a torcer, é sempre eu que tenho que voltar à amizade, ela sempre faz umas coisas e eu que tenho que voltar à amizade. Parabéns, sabe por que é sempre você? Porque você é mais forte. Porque você tem coragem. Sabe o que é muito mais fácil? Vamos colocar a palavra feia, que é o oposto da coragem, o covarde. O covarde fica de mal. O covarde está fazendo aniversário da quantidade de anos que não conversa com fulano, ainda fala. Eu sou assim, pisou no meu calo, faz 3 anos que eu não converso com a minha irmã. É uma vez só, Faz né? 2 anos que eu não converso com meu pai. Isso daí, ó, se eu não converso com meu pai, eu vou conversar. A pessoa se gaba, se achando corajoso, mas na Errou verdade, comigo uma vez só. errou comigo uma vez só. Então, se você tem essas falas de eu fico de mal mesmo, quando tem que rodar a baiana e fazer aquele movimento que a baiana faz com o vestido, eu acho que é assim, você não chega nem perto de uma pessoa. Roda a baiana. Você roda a baiana, então tá, se você tá com essas falas, sabe que isso não é coragem. Pular de body jump não é coragem. Coragem é você pedir perdão. Você já pediu perdão para alguém? Tua boca treme. Se você for muito branco, vai denunciar, o seu corpo denuncia, porque você vai ficar vermelho. Porque foi um ato de extrema coragem do seu espírito. Bater nos outros, gritar. Eu falo mesmo, você fala porque você é covarde. Agora, se você fala assim, nossa, eu tenho um jeito aqui de falar, né? Vamos ali abordar a pessoa no cantinho. Agora você sai falando aí pra tudo, porque eu sou assim, eu falo mesmo. Você não é corajoso, não. Você é um covardão. Porque o corajoso, ele chama no canto, ele tem atitudes que quando você olha para a pessoa, você já respeita ela. Agora tem gente que precisa gritar para ser respeitado. Então que a gente possa entender a coragem de Jesus. Eu não imagino que Jesus ficou gritando com ninguém. Para depois de 2000 anos, até hoje, a gente levar o nome o maior ser que esteve vivo aqui na Terra, a gente seguir os exemplos dele. E você não fica sabendo aí que ele deu murro na cara de ninguém, que ele ficou de mal. Sabe que ele ficou de mal de Judas? Com certeza não. Ele pediu para socorrer o Judas, né? Na hora, socorre o Judas. Não, veio os anjos, né? Como é descrito. Onde que é descrito, né? Eu não lembro, não é no Boa Nova. O anjo da caridade veio assim, falou, vai direto em tal lugar. Judas não, acabou no Boa Nova, né? Judas acabou de se suicidar. É Humberto de Campos que Sim, foi? Humberto de Campos. Então eu vou ler de novo, porque eu lembro que eu gosto muito dessa passagem, eu não lembrava de onde era. Então, assim, imagina, corajoso seria Jesus falar assim, Judas? Para mim acabou Judas, viu? Tô de mal dele. Não, onde já se viu, me dá um beijo de traição aqui. Então vamos seguir, né? Vamos seguir o mestre, ser mais corajoso aí, ser menos covarde, ficar de mal, virar a cara, falar alto, falar com grosseria, chamar atenção na frente dos outros. Isso tudo é covardia. Ser cristão não é fácil, não. Porque às vezes você vai ter que calar e vai ser o maior ato de coragem que você já fez na tua vida. Em nome da tua família,
surge aquela briga, aquela coisa que você poderia massacrar com o seu verbo outra pessoa, o que você faz? Você volta. Olha o corajoso aí, né? E o Quincas Veloso que está encantado com você aqui, ó. Olha lá, o Quincas falou, tô encantado com a Estela, que Jesus a Opa! abençoe. Vindo do Nossa Quincas, hein? senhora, hein? Que moral, hein? Vindo do Vou tomar um Quincas. café. É. Gente, é o seguinte, a coragem da fé hoje, Jesus veio dizer o seguinte, é que quando a gente tem um ideal, se a gente abraçou ele com verdade mesmo no nosso coração, se a gente crê nessa verdade de maneira fiel, nós temos que ser cristãos aí o tempo inteiro. E dizer que nós somos espíritas hoje em dia é mais fácil, porque nós tá mais aberta, a coisa está mais tranquila, né? Mas independente de ser espírita ou de ser católico ou evangélico, todo mundo segue a mensagem cristã, né? Todos somos evangélicos. A coragem da fé vem a ser assim, não para dizer somente, não para falar, mas para dar testemunho através da prática do que você faz. Então, quando você demonstra coragem na sua fé, é quando você não se acovarda diante de uma injustiça, quando você observa que o forte está querendo massacrar o fraco e você não aceita isso, você vai lá e fala, isso não está certo, isso está errado. Então, assim, são questões que não são apenas da boca falando. Porque falar, sou cristão, isso é fácil. O difícil é ser cristão. O difícil é vivenciar o cristianismo, é a gente dar testemunho na prática do que a gente faz. Porque, não, eu vou no centro, eu vou ao centro, eu tenho coragem de dizer, lá no meu serviço todo mundo é evangélico, mas eu falo que eu sou espírita, tem coragem, né, senhor? Eu tenho coragem. Isso aí é a pontinha do iceberg só, é facinho fazer isso aí hoje em dia. Inclusive, nós temos aí muitos amigos evangélicos, protestantes, né, católicos, e nós temos uma grande afinidade com eles, eles já compreendem que a doutrina espírita não representa nenhum perigo, né, a lei, a ordem, né, cristã, enfim. Eles já estão entendendo, né, qual que é o mecanismo da doutrina espírita, então tá mais fácil, vamos dizer assim, ter coragem de, no meio de um monte de gente evangélica, ou protestante, ou católico, se dizer espírita. Tá fácil fazer isso. A questão maior hoje em dia é observar os erros que acontecem no mundo e tentar ajudar a promover então a resolução deles, né? Então, por exemplo, se você aí frequenta uma casa espírita, se você observar que alguma coisa está caminhando contrário aos preceitos cristãos, ou se estão realizando algum tipo de prática que não seja coerente com o entendimento espírita cristão, você tem que se manifestar. Então tem que ter coragem para isso. É mais fácil a gente ficar em cima do muro. A gente percebe que tem uma frase que eu gosto muito, diz assim: o inferno está reservado àqueles que, em momentos de necessidade, escolhem ficar acomodados em cima do muro. Então foi isso que Jesus veio nos alertar. Se você não tem coragem, se na hora da necessidade, da decisão, você se esconde, você some, ninguém te vê, mas cadê você, André? Sumiu. Ele deu uma que foi no banheiro ali, ó, vazou. Por quê? Era chegado o momento dele falar alguma coisa, ele não falou nada. Deixa o povo pedejar lá. É, o povo que se vire aí, eu tô aqui, eu vou pro meu banheirinho lá, tomar meu banho lá, vou tirar um cochilo ali, vocês façam guerra aí, vocês se virem aí. Faz assim, Lava as mãos então e faz ali igual o Pôncio Pilatos fez com Jesus, né? Preferiu deixar ele ser crucificado, mesmo sabendo que ele não era um homem mau, não era uma ameaça a ninguém. Então eu penso assim, quando se fala da coragem da fé, é ser antagônico ao que fez Pilatos com Jesus. É ser antagônico quando a gente observa uma incoerência, né? Eu vou contar a história do seu Antônio Crepaldi aqui, que aconteceu sábado. Eu fui lá participar das cirurgias espirituais com o Sérgio Cherce, com toda a galera da ABGEM ali, que é a Associação Beneficente Espírita Jerônimo Mendonça, aqui de Rio Preto, que é todo quarto sábado do mês realiza as chamadas cirurgias espirituais. E antes de iniciar, teve ali um cafezinho para os trabalhadores e tal, e o seu Antônio Crepaldi é o dirigente lá do centro. Ele pediu a palavra, né, enquanto o pessoal tinha terminado de tomar ali, o pessoal comeu um bolinho, toma um chazinho e tal.
Ele falou assim, gente, ele tem um jeito assim muito simples de falar, eu acho que é até proposital, viu, para ele não, pra ele ser aquele paizão mesmo, É sabe? bonitinho demais. Ele é muito, ele é muito fofo assim, sabe, o jeito dele falar, ele é muito manso, sabe, seu Antônio? Ele falou assim, gente, eu gostaria de falar umas palavras aqui antes de iniciar o nosso trabalho de hoje. Isso era umas 7:30 da manhã. E ele falou assim, nós estamos aqui hoje como trabalhadores para realizar aqui uma tarefa muito específica. Estão chegando irmãos aqui que vêm do Brasil inteiro para serem atendidos. Todos eles estão doentes, muitos com dores, muitos vêm aqui à base de analgésico, de sedativo, de, de remédios fortes para conseguir se manter em pé. E nós temos a obrigação de tratar eles com o maior carinho do mundo. Portanto, se tiver alguém aí que não está muito bem, está se sentindo desconfortável, está meio irritado, está com problema, nós não vamos descartar vocês não, mas a gente pede para que, por favor, então você não entre na linha de frente de trabalho. Então você vem, nós vamos te tratar, você vem aqui, nós vamos te dar um passe, melhor você ir embora então, para poder descansar, se refazer, mas hoje aqui o nosso trabalho pede disciplina, disciplina de generosidade, de afeto, de gentileza. Porque todos aqui vêm aqui, o mínimo que eles esperam é serem tratados com dignidade. A Sumia está aqui, estava lá junto comigo. Não sei se o Sérgio está aqui também. Acho que o Sérgio deve ter saído. O Sérgio está com um monte de ocupações aí. Mas a Sumia está aqui. A Sumia vai confirmar aqui tudo que eu estou falando. Então, por favor, se alguém aqui não for tratar bem alguém, por favor, é melhor não trabalhar hoje. É melhor ficar aqui então, faz outra atividade, vai fazer outro movimento que não seja o de encontrar essas pessoas doentes. Então, quem for trabalhar, por favor, trate todo mundo com muita gentileza, muita paciência, sorriso no rosto, com alegria, a alegria de quem está servindo, que está numa posição muito melhor do que aquele que está sendo servido. Chega ali, às vezes, com doenças das mais complexas para serem tratadas, né? Então, ele falou de um jeito, assim, tão manso, tão gostoso, ele tem aquele jeitinho, né, de falar dele, assim, para mim é como se fosse aquele paizão, sabe? É um paizão, seu Antônio Crepaldi. E aí ele deu essa instrução, então, e não é fácil você falar isso para uma plateia de pessoas que são trabalhadores da sua casa. Tem que ter coragem para fazer isso, para poder orientar naquilo que está como regra na nossa consciência. A Malvide também estava aqui, né, Malvide? A Malvide também participou do trabalho. A Malvide de Valareto, que eu estou vendo que ela entrou aqui agora. Que legal. A Malvide veio lá de Birigui, vem gente, vem amigos nossos de cidades da região inteira para trabalhar, e veio gente do Brasil inteiro para ser tratado, gente de Curitiba, gente de Brasília, teve um pessoal que veio ali do norte, teve então gente do Triângulo Mineiro, do Mato Grosso do Sul, veio gente dos lugares mais no Ribeirão Preto, tinha gente de Ribeirão Preto que eu vi lá. Então, assim, tem que ter coragem para fazer o que tem que ser feito. Tem que ter coragem para, às vezes, a gente exigir que seja o trabalho realizado no momento certo, na hora combinada. Parece ser meio chato aquele que pede um pouco de disciplina. Parece ser alguém inconveniente, alguém que não é muito legal, assim, sabe? Ah, o cara fica cobrando aí o horário, mas poxa, gente, o que que funciona bem nesse mundo que não tem a disciplina, não tem a ordem e progresso, como está na nossa bandeira? Então, aqui em casa, por exemplo, a gente estuda todo domingo à noite. Às vezes eu peço no grupo, gente, por favor, vamos chegar um pouquinho antes. Vamos Vamos chegar aí uns 5, 10 minutinhos para as 8, para a gente com 8 horas começar, a gente começa com a prece, a gente geralmente apaga a luz, fica aquela meia luz só, né, acesa. E aí chega alguém, bate no portão, já é 8:05, a prece está no meio da prece, atrapalha todo o andamento do... Então, assim, não é fácil ter coragem de pedir para as pessoas terem um pouco de disciplina, só um pouco de respeito pelo trabalho. Então, às vezes eu assumo essa tarefa, sabe? Então eu fico pensando, caramba, né? A gente fica meio constrangido ter que falar, né, ensinar para o pessoal que já é adulto para fazer aquilo que eles deveriam saber que tem que ser feito. Não é Mas fácil. alguém precisa ter coragem. Pois é, então às vezes eu fico incumbido de fazer isso, eu faço aqui, o pessoal, os amigos, não sei se tem alguém assistindo aqui, mas às vezes algum outro chega atrasado, tudo bem, quando é uma coisa pontual, aconteceu um imprevisto, tudo bem.
Mas, assim, tem aqueles que chegam atrasados, assim, rotineiramente, todo domingo chegam atrasados. Quer dizer, eu não consigo entender isso. Porque é um domingo, é um dia que ninguém está trabalhando, ninguém trabalha no domingo dos nossos amigos aqui. Então, poxa, não dá para chegar uns 10 minutinhos mais cedo, sabe? Já chega, confraterniza, conversa com o pessoal, arruma um lugar para sentar direitinho, já se acomoda. Aí a pessoa prefere chegar ali 8h07, por exemplo. Já até terminou a oração, já estamos começando a fazer as leituras dos textos. Então, essa coragem que Jesus pede, às vezes a gente vai parecer não ser muito legal, sabe? Mas é preciso ter essa audácia de, pelo menos, dar uma orientação do que deve ser feito. Se as pessoas vão fazer ou não, isso a gente não tem como obrigar. O seu Antônio Crepaldi, voltando na história dele, deu uma orientação que ele não obrigou as pessoas, ele deu uma orientação, ele pediu. Ele fez um pedido. Por favor, se você não estiver bem, se estiver mal-humorado, impaciente, é melhor você não trabalhar aqui hoje. Agora, se tinha alguém que realmente estava mal-humorado e falou, não, eu vou trabalhar mesmo, pensou assim, eu vou, não estou nem aí, eu estou mal-humorado mesmo, eu vim aqui, vou fazer meu serviço e não estou nem aí que o seu Antônio Crepaldi falou. Aí já não depende dele, né? Nós não vamos conseguir obrigar as pessoas, que nem eu peço para o pessoal chegar na hora. No nosso estudo lá no iLuz de segunda-feira, eu peço para o pessoal chegar mais cedo. Peço para o pessoal chega 5 minutinhos antes, 10 minutinhos, você confraterniza ali, dá para... Lá no iLuz tem a nossa biblioteca ali, a nossa livraria. Vai lá, dá uma olhadinha, vê se tem algum livro bacana, já compra um livro. Pega um livro emprestado, tem livro lá que você pega emprestado para ler de graça. Não precisa pagar nada. Bom dia pro meu amigo Tiagão Valério aqui, ó, e para Gil Migliari, um beijo para todo mundo aí. O casal querido aí, o Gil e a Gil e o Tiagão. Beijão para vocês aí. Então, meus amigos, é essa coragem que Jesus pediu para você ser fiel àquilo que você sabe que tem que ser feito. Se você já tem o cristianismo redivivo presente na sua consciência, na sua mente, você já está habilitado a experimentar na prática isso. Então, não permita uma injustiça, não veja algo injusto e fique quieto. Não permita que dentro da sua família você veja alguém maltratando o outro e ninguém fala nada, todo mundo prefere ficar sem intervir, fala, não vou falar nada, não vou meter nessa briga aí não. Não é se meter na briga para brigar também. Escolher um lado. É se meter na briga para parar a briga, para poder ajudar a briga a cessar, entende? É essa coragem que Jesus pede para nós. Não é a coragem do guerrilheiro, coragem do assassino que pega uma arma e sai ali que nem um Rambo com a faca aqui na boca assim, ó, e com a metralhadora aqui nas duas mãos e sai e vou metralhar todo mundo. Não é essa coragem aí não, como a Estela falou. É a coragem de levantar a bandeira da paz. Falar de ser cristão, coragem da fé, é a bandeira branca, é a bandeira da harmonia. É a bandeira de ter a audácia de perdoar. Ter a audácia, porque parece que é uma coisa muito difícil de fazer, né? Ter a audácia de fazer o que tem que ser feito, fazer o que é correto. A gente vê, até falando de novo das casas espíritas, a gente percebe muitas casas espíritas perdendo seus trabalhadores, perdendo o seu núcleo de estudo, núcleo de trabalho, por conta da falta de disciplina, da falta de coragem de alguns dirigentes, que deixam a coisa rolar solta, deixam o negócio funcionar de qualquer maneira. Não funciona assim. Tive notícia tempos atrás de uma casa espírita na nossa região aqui, não é nem aqui em São José do Preto, numa cidade vizinha aí, onde simplesmente fechou o centro. Por conta de ninguém ter tido a coragem de reunir os trabalhadores e falar assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos conversar aqui, vamos botar os pingos nos is, vamos estabelecer aqui um critério de respeito mútuo para que a gente chegue num acordo e possa fazer com que a nossa casa espírita não feche, porque ela atende muita gente. Inclusive, isso aconteceu numa cidade pequena que só tem 2 centros espíritas lá, 2. Então, não teve ninguém com essa coragem na casa espírita. E aí ela fechou. Ela fechou, ficou um tempo fechado, ficou parece quase uns 2 anos fechado. Depois reabriram ela com outro grupo de trabalhadores lá, enfim, uma pessoa que teve a coragem de ir lá reabrir e chamou um grupo de pessoas da confiança dela, falou, vamos reabrir, vamos estabelecer critérios aqui. Tem que ter coragem para ter disciplina, tem que ter coragem para poder falar isso.
O seu Antônio Crepaldi teve coragem de falar isso pro pessoal lá. Nós temos que ter coragem de ver, por exemplo, alguns políticos que eu vejo que eu admiro muito, sem falar de nada partidário, sim, mas a pessoa tem coragem de expor seu ponto de vista, de ir ao enfrentamento contra aquilo que ele considera que está errado, que está equivocado, que está ali desviando o trajeto para o bem. Ou a gente prefere a mansuetude excessiva, aquela mansuetude que parece ser uma mansuetude, mas no fundo mesmo é uma covardia. Eu estou vendo aqui a Sumiê falando aqui que aprendeu muito com os ensinamentos de nós, mas a Sumiê é uma dessas, uma que tem coragem, que eu conheço ela, viu, Sumiê? De, às vezes ela até fica chateada com algumas situações porque ela não cede ao erro. E não vou falar da Sumiê aqui, não vai parecer que eu estou bajulando ela, né? Mas eu conheço a Sumiê, sei da característica que ela tem. Ela está numa casa espírita, ela vê um erro, um maltrato que alguém dá ao outro, ela não se conforma. Ela fica ali, ela vai lá, às vezes fala alguma coisa, causa até uma certa indisposição. Mas ela fala, porque ela sabe que tem que ser falado, tem que ser corrigido. Aquilo não é, ali não é espaço para isso. Então, se você aí que frequenta uma casa espírita, não seja o briguento, não. E depois fala assim, estudei lá com a Estela, ó, aqui, ó, eu tenho coragem da fé. Não seja briguento. Não seja briguento, você tem que ser apaziguador. Você tem que ser o conciliador, você tem que ser o reparador, aquele que constrói, aquele que une, chama os dois, vamos conversar, então você brigou com ele? Ó, vem cá, vem cá ele e ela aqui, ó. Vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Vamos resolver essa parada aí, porque é mais fácil ir embora, é mais fácil abandonar o barco. É mais fácil você deixar a casa espírita fechar. Você imagina, gente, que absurdo uma casa espírita fechar. É um absurdo isso. É o lugar que as pessoas vão para poder aprender a se unir. E lá o pessoal se desuniu. Tem gente de mal. Tá lá dando passe, Pois é, tá de mal do outro, de mal. Igual pois é. criança. Então é coisa de quinta série. Se a gente brinca sempre, a quinta série está presente na Ah, vida da menos gente. de quinta, segundo ano. Então vamos largar a mão da quinta série, gente, e vamos ter mais coragem de fazer o que tem que ser feito, tá? Mas é como a gente fala aqui, eu quero frisar bem, não é coragem de ser briguento, de ser bocudo, ser aquele cara que chega aqui, porque o evangelho tá aqui, ó. Aí, ó. É assim, tem que ser esfrega o evangelho na casa dos outros. Questão do livro dos Espíritos. Não é para esfregar o evangelho na cara de ninguém, hein? Que isso é antidoutrinário. Não é para ser grosso, usar palavras agressivas. O senhor Antônio Crepaldi, além de ter minha admiração já de muito tempo, muitos anos que eu tenho amizade com ele, já há quase 15 anos já, ele tem a minha admiração porque ele tem a coragem com doçura, coragem com respeito, coragem com serenidade, coragem com intuição cristã. Então é isso que nós recomendamos para nós, né? Isso que nós estamos aprendendo a fazer, eu e a Estela, na nossa casa espírita, no nosso Ailuz. É assim que a gente trata os nossos amigos. Inclusive, seria uma coisa que ia causar um grande constrangimento em mim, né, ou na Estela, se tivesse alguém na nossa casa espírita que a gente está brigado, que a gente trata mal, e aparecesse aqui agora. Bate 3 palminhas. Dá 3 palminhos e fala, Luciana, então é assim que tem que tratar as pessoas, né? Não estou vendo você legal, comigo lá, não está sendo assim que você está fazendo, não. Então, eu falo isso de cabeça tranquila. Lá na nossa instituição, não tem ninguém que a gente tem nenhum problema, graças a Deus. A gente sabe que tem algumas pessoas que têm umas certas peculiaridades, a gente respeita e trata elas com dignidade. Então você, no seu núcleo familiar, no seu núcleo de amigos, no seu trabalho, ou seja, na sociedade em que você está inserido, na tua casa espírita, onde você frequenta, seja o corajoso de demonstrar o teu cristianismo praticado, o teu olhar no olho. Fala com as pessoas de olho no olho delas. Não é um olhar intimidatório, não, um olhar de fraternidade. Um olhar de, ó, eu tô com você. Eu tô te falando isso aqui não é para te rebaixar, não. É para poder te ajudar a que nós entremos numa comunhão. Uma comunhão do bem. Então, para fazer isso, tem que ter coragem. Que é mais fácil só frequentar. Não, vem aqui e tal. Chego aí, vejo que tem um servicinho pra fazer, eu faço. Se não tiver, eu vou embora. Tomo o passe, ó. Vazo. Fazer isso aí é fácil. Isso aí todo mundo faz. Jesus está nos convocando a sermos seus trabalhadores, não seus guerreiros.
não seus combatentes, a ser seus soldados, seus divulgadores, a ser seus colaboradores. Para ser pacificador tem que ter coragem. Exatamente. Então é isso que nós finalizamos aqui, Eu queria ler essa dois reflexão. comentários. Sim, pode ficar à Ó, vontade. um é rapidinho da Adriana Santos, que ela disse que ela tem que ter coragem no centro espírita dela, porque ela faz parte do grupo que pede doação, que ela pede dinheiro para poder pagar as contas do centro. Então, realmente é coragem, porque nós vemos muitas pessoas discutir no grupo da família e falar isso e falar aquilo, e quando lança um prato, um pão que poderia vender no grupo da família, não misturo, né? E é para ser misturado sempre, né? Tem que pedir mesmo, tem que ter coragem para pedir. E outra é a historinha que o Luciano Praciano contou, que eu não vou ler não, Lu, eu vou interpretar, pode ser, gente, o Luciano é uma figura, sobre como a gente pode abordar uma situação, né? Que ele foi abordado de maneira errada. O Lu contou que outro dia ele estava numa chuva forte, numa tempestade, e ele foi se abrigar embaixo ali de vamos imaginar um toldo numa casa evangélica e tinha o pastor pregando. Aí o pastor parou de ver o Luciano ali no toldo e falou assim: ó, ou você entra ou você sai. Aí o Luciano falou: o quê? Eu prefiro a tempestade. Aí, ó, tá aí o texto dele aí. Que figura, né, cara? Pois é. Você entra ou você sai é um modo intimidatório de falar, né? Um modo desrespeitoso, né? Opa, que tribuna, hein? Seria mais bonito você falar assim: ô, meu irmão, você tá aí na chuva, seja bem-vindo, entra aqui, vem Senta com a aí, fica gente. o tempo que você quiser. Isso, não tem problema. Se você for de outra crença, não tem problema, não. Fica aí conosco, viu? Seja bem-vindo. Se der quando a cachorra passar, se você quiser aí, você pode ir. Se não quiser, pode ficar conosco aqui, tá? Você vê, é outra abordagem. É uma abordagem mansa, cristã. Jesus faria isso. Agora, ou você entra ou você sai. Tá mais pro lado do brutamonte, mais pro lado do ogro. Corajoso, hein? É assim, não é coragem, isso aí é covardice, é maldade. Covardia, tá com o microfone na mão, lá é A muita pessoa covardia. ficou intimidada ali, falou, mas então eu vou embora, então, ficar nesse núcleo aqui de um cavalo aí falando no Nossa, a microfone. Rosângela lembrou um negócio legal também, olha aqui, amor. Vamos ver aqui então, vamos passar Rosângela aqui. Monzani, ó, teve um caso que aconteceu, é bom você contar essa história, né? Que a pessoa pediu pro casal se retirar, lembra? Pois é, a Rosângela Monzani está lembrando aqui que alguns chamam a atenção até por um choro de um bebê. Às vezes a mãe precisa levar o bebê. Aconteceu numa casa espírita aqui na nossa região, que obviamente que eu não vou falar nem que cidade que é, nem que centro Vai que dar é. o nome do santo nem do templo, né? E o dirigente, um dia nós fomos lá fazer palestra, falou assim: nossa, nós estamos tão chateados com um negócio que aconteceu semana passada aqui. E o dirigente quis meio que desabafar com a gente. Ele falou assim: ó, veio um outro palestrante aqui, e no meio da palestra, uma criancinha de colo, que estava no colo da mãe, e a mãe ainda estava, inclusive, no último banco, lá no fundo, próximo da porta de saída. A criança recém-nascida, sei lá, 2, 3 meses de idade, começou a chorar. Que a mãe ficou toda preocupada, levantou, ficou mexendo a criança assim, né? Que a mãe é a que mais fica tensa nesse momento, né? E aí ela ficou ali no fundo e tal, e a criança estava demorando um pouco para parar de chorar e tal. E aí, desculpa, o palestrante chegou e falou assim: a senhora Desceu. foi lá perto da mulher, desceu lá do púlpito e falou assim: a senhora poderia sair, por favor? E aí o marido estava junto da mulher, saíram os dois, foram embora. E nunca mais voltaram. Nunca mais voltaram. Bom, nunca mais a gente não sabe, né? Talvez voltou depois de um certo Mas tempo fica lá, né? bom falando desse jeito, né? Foram embora. Então, é preciso ter coragem para compreender as pessoas. A mãe estava aflita também, a mãe estava ali com Ixi, necessidade, certeza. talvez não tinha com quem deixar a criança, não tinha um parente disponível para cuidar do bebê, ainda mais Não, mas tem que recém-nascido. ir na palestra com o bebê mesmo. Então, se a criança chora um pouquinho, pelo amor de Deus, gente, vocês são palestrantes aí, tem um pouquinho mais de paciência. Não fica constrangendo a mãe, não. Isso aí não é falta de caridade. Temos que ter coragem de ter um pouquinho mais de paciência. Não é coragem de ir lá falar para a mulher ir embora, não. Isso é um absurdo. Você não expulsa ninguém de casa espírita, não. A casa espírita pertence a Deus. Ninguém tem direito de expulsar ninguém numa casa espírita. Agora, se fosse uma coisa que alguém chega ali propositalmente causando tumulto, aí é diferente. O cara chegou lá fazendo arruaça lá, bêbado, com garrafa de pinga na mão. Aí não. Aí é diferente. Aí o cara tá entrando para causar fuzuê mesmo. Agora, uma mãe, gente, uma criança no colo, ou uma criança brincando ali. Outro dia eu fiz uma palestra numa cidade aí
foi transmitido ao vivo, e o pessoal comentou comigo, nossa, não dá nem para ouvir o que você falava, eu ouvia só uma criança brincando ali perto da câmera, que capta, né, era filmado com o celular. Eu falei, tudo bem, mas a criança está feliz, está na casa espírita, está num lugar de alegria, ela correu um pouquinho ali, brincou no corredor, era uma menininha de uns 3, 4 aninhos, assim. Vai saber se vai ser uma próxima Sueli Calda Schubert. Pois é, né, pois é. Então, assim, meus amigos, vamos ter coragem de fazer o bem, não coragem de agir com truculência, né, como fizeram com o Luciano Pastor lá, coitado. Tá mal instruído, né, tá mal orientado, não tá seguindo o padrão cristão, não, né? E vamos então para o nosso momento da oração. Eu peço licença, uma retirada aqui, que agora eu vou lá dar o cafezinho da manhã para minha mãe. E semana que vem a gente está junto de novo. Muito obrigada pela companhia. Que Jesus abençoe a todos. Minha aguinha vai ficar aqui para frutificar, por favor. Isso. O cafezinho você tomou já? Tomei tudinho. Mostra o café, pessoal, aí. Mostra aí. Tava assim, tá. Hoje eu trouxe xícara grande. Tomou tudo mesmo? Vamos ver. Tudo, Tá porque vazio eu coloquei aí? um pouquinho de leite. Se fosse um tanto assim de café, eu ia estar na turbina, né? Turbina de avião perdia. Tchau, gente. Beijo. Então, vai lá para outra obrigação da Estela. Nós ficamos aqui com a nossa oração aqui. A Helena Bussolar falou que assistiu essa palestra, que tinha a menininha lá brincando lá. Tava alegrinha. E tá tudo certo, a gente vê a criança, a gente fica contente, né? Eu fico pensando assim, essa menina aí é talvez a futura dirigente aqui desse centro daqui 30, 40 anos, né? Hoje ela é uma criança correndo aí. Então, a gente não é a favor de um excesso de permissividade também não, tá? Porque você pode ter o bom senso da mãe, o pai, ver que a criança está fazendo uma bagunça, que ela podia até derrubar a câmera ali, que fica um tripé, né? Então tem que ter uma cautela. Mas também não pode ter aquele excesso de rigidez, não. Essa inflexibilidade torna a gente muito rígido, essa rigidez faz a gente quebrar no meio, viu? Então vamos para o nosso momento da oração. Senhor Jesus, divino amigo, mestre de todas as horas e irmão maior, nós viemos aqui hoje não te reverenciar, não te bajular, mestre. Nós viemos aqui te agradecer. Porque nós sabemos que o Senhor trouxe para nós instruções tão valiosas, que não estão nos incitando como hoje eles são. Parece assim, quando a gente lê ela de início, dá uma impressão que o Senhor está fazendo ali um pedido para que a gente faça parte de uma gangue, de um clã. Ou seja, nós temos aí que mostrar para todo mundo que nós somos fiéis a Cristo, a Jesus. Mas não foi esse o teu intuito, mestre. Nós entendemos hoje, nós estudando aqui, nós sabemos que o Senhor quer que nós sejamos fiéis aos nossos preceitos, à nossa consciência. Que a gente não caia um dia no erro de descobrir que nós não fomos fiéis àquilo que a gente crê, àquilo que a gente defende, àquilo que a gente almeja para a nossa vida. Isso traria para nós grandes transtornos emocionais, grandes arrependimentos, grandes sentimentos de culpa. Então, tentando nos alertar para que nós não cometêssemos esses erros, o Senhor nos trouxe essa lição da coragem da fé, que nós hoje aqui compreendemos, pelo menos de uma maneira parcial, porque o nosso estudo aqui é breve, ele não consegue ser muito aprofundado, mas aqui, de maneira singela, nós trouxemos para a nossa consciência a importância dessa fidelidade à nossa consciência. Então, mestre, nós te agradecemos por essa manhã e pedimos a tua bênção, pedimos a tua proteção, a tua força, a tua coragem, para que nós possamos introjetá-las em nós e fazer do nosso dia a dia, da nossa semana, das nossas ações, um manancial de felicidade, de boas práticas, de fidelidade aos nossos entendimentos mais íntimos. Que nós sejamos bons cristãos nos momentos onde há guerra, como nos orientou Francisco de Assis na sua oração, que onde houver guerra, que eu leve a paz, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Que nós tenhamos a coragem de arregaçar as mangas, mestre, e trabalhar, agir, fazer o bem. Parece que se a gente não ficar sempre relembrando isso, vai ficando em desuso essas práticas. Nós vamos automaticamente sendo incitados por uma lei de menor esforço a viver uma vida excessivamente confortável e cômoda e pacífica, mas no fundo mesmo é uma passividade doentia,
É a mesma passividade que tem a água parada, que vai criando lodo. Ela se torna imprópria para que a gente possa bebê-la. Que nós sejamos água em movimento, nós sejamos rio, nós não sejamos represa. Que nós caminhemos como o rio caminha para o mar, que é caminhar para ti, Mestre, caminhar em direção à tua grandiosidade e à grandiosidade de Deus, nosso Pai. E que nós possamos, como os rios, irmos percorrendo o nosso caminho, desviando das pedras que surgem, dos obstáculos, das montanhas, e seguindo o nosso caminho, fazendo o que tem que ser feito, não deixando a água ficar ali parada, apodrecida. Que a nossa vida seja rio, que o nosso pensamento seja o de promover a fertilização do solo, como os rios fazem. Que nós fertilizemos a nossa família, os nossos amigos, o nosso grupo de trabalho, o nosso grupo espírita, das nossas instituições onde frequentamos, que nós sejamos união, que nós sejamos paz. Abençoa, Mestre, aqueles irmãos aqui presentes, com saúde, com alegria, incluindo aqueles que assistem em outro momento, trazendo a todos a serenidade, a força, a coragem, a paz e a fé de que cada dia estamos melhores, cada dia a promoção de Deus chega com mais força, cada dia chegam mais recursos para nós. Muito obrigado, Mestre Jesus. Permita-nos retornar aqui na próxima semana, nesse trabalho que nós realizamos aqui em conjunto com a Espiritualidade Amiga, que nos dá tanta satisfação. Mais uma vez, muito obrigado, Mestre, e que assim seja.